criminoso Lázaro Barbosa, de 32 anos, tem chamado a atenção da mídia, não só pela crueldade dos seus crimes, mas pelo grande esforço que tem sido empreendido em sua captura. E isso tem rendido não só alegações de que ele teria poderes sobrenaturais, mas também alguns apelidos, como o psicopata do DF ou até serial killer de Brasília. Mas, apesar de muitas pessoas repetirem esses apelidos, segundo um psicólogo, essas pessoas estão erradas. Vamos entender isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E eu estou preparando um vídeo que vai falar sobre essas alegações sobrenaturais envolvidas no caso Lázaro Barbosa. Tanto os elementos de rituais que foram encontrados na casa dele, como o suposto livro que ele carrega, o livro de São Cipriano, que daria para ele a habilidade de ficar invisível. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Então, se você não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações, porque amanhã ou depois já deve sair esse vídeo, tá? Vai ser um vídeo bem profundo, bem técnico, falando sobre esses assuntos. Mas nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre uma matéria que foi feita com o psicólogo forense Leonardo Faria, que afirma que o Lázaro Barbosa não seria um serial killer, como a mídia tem dito, ele seria um spree killer. Tá, e o que é um spree killer? Você pode estar se perguntando, e tem toda a razão, porque eu também não sabia o que era. Segundo a FBI, spree killings caracterizam-se pelo assassinato de várias pessoas em 2 ou mais locais diferentes em um curtíssimo espaço de tempo, às vezes de um dia para o outro. E eles costumam ser cometidos por 2 ou mais pessoas. Costumam, mas tem casos em que é uma pessoa só. Muitas vezes, os spree killers conhecem suas vítimas e os primeiros assassinatos podem ser cometidos contra membros da família ou parceiros de relacionamento, namorado, namorada. De forma bem resumida, as características dos spree killers são ataques em 2 ou mais locais distintos, várias pessoas são assassinadas em cada um dos locais que eles atacam, as vítimas são mortas aleatoriamente, sem distinção de raça, idade ou gênero, o intervalo de tempo entre os ataques é mínimo, podendo ser de algumas horas. Spree killers costumam atacar juntos 2, 3 ou mais pessoas. Já os serial killers são assassinos que matam em série, de forma serial, como diz o nome. Ok, isso é óbvio, mas os spree killers também não matam várias pessoas? Sim, só que aqui tem 2 características bem diferentes. O serial killer mata uma pessoa por vez, e o intervalo entre um assassinato e outro é longo, pode ser de dias, semanas, às vezes até anos. Além disso, a escolha da vítima é muito importante para o serial killer, porque a vítima representa uma fantasia na mente do serial killer. O serial killer tem um imenso prazer em matar e ele vive aquele momento, ele saboreia o momento do assassinato, tanto que ele mata uma pessoa por vez. Muito raramente um serial killer mata 2 ou 3 pessoas no mesmo ataque. Após o assassinato, o serial killer volta para sua vida normalmente, volta a trabalhar, volta às vezes para um casamento, para um relacionamento, e às vezes só vai atacar de novo depois de alguns meses ou alguns anos. Resumindo de forma bem resumida, serial killer mata uma pessoa de cada vez, o intervalo entre os crimes é longo, costuma matar pessoas de um mesmo perfil, porque a vítima representa um objeto de fantasia para o serial killer. Aliás, essa é uma diferença muito grande entre o serial killer e o spree killer. O serial killer tem um perfil de vítima, né? Como eu falei, homem, mulher, prostituta, ilusionista, não importa. Ele tem um perfil. O spree killer não, ele mata quem está no caminho dele. E tem também o mass murder, né? O assassino em massa. O assassinato em massa é quando acontece a morte de várias pessoas em um mesmo local. Morte por assassinato, claro. As vítimas são mortas de forma aleatória, mas às vezes o ataque tem alguma razão específica, por exemplo, uma retaliação. E casos como esse
geralmente resultam de um surto psicótico. Na maioria dos casos, o mass murder, né, o assassino em massa, acaba morrendo no local, ou porque após cometer esse ato, ele tira a própria vida, ou porque ele é morto em confronto com a polícia. Mas geralmente acaba com a morte do mass murder. Do ponto de vista psicológico, o assassinato em massa é um ato premeditado de vingança de um indivíduo contra a sociedade. Um bom exemplo de um assassinato em massa, quer dizer, bom para exemplificar, mas não que tenha sido bom, foi o caso que aconteceu por James Holmes e aconteceu durante a estreia do filme Batman Cavaleiro das Trevas. Você lembra desse caso? Que ele matou todo mundo no cinema? Ao todo, 12 pessoas foram mortas dentro de uma sala de cinema. De forma bem resumida, assassinato em massa são assassinatos cometidos em um só local. As vítimas são mortas aleatoriamente, sem distinção de raça, idade e gênero. O assassino claramente sofre de problemas mentais e efetua um massacre durante um surto psicótico. O motivo do ataque costuma ser um tipo de vingança do assassino contra a sociedade que na cabeça dele o desprezou e na maioria dos casos acaba na morte da pessoa que cometeu esse ato. Esse de assassinato em massa eu coloquei aqui só para nós aprendermos mesmo, tá? Só como curiosidade, não tem a ver com o caso Lázaro Barbosa. Até porque, segundo Leonardo Faria, o Lázaro Barbosa tem o perfil de um spree killer e não de um serial killer. Isso porque não tem nenhum planejamento prévio nos seus ataques e ele demonstra sempre um alto grau de impulsividade. E claro, muitas pessoas têm falado sobre as condições psiquiátricas do Lázaro Barbosa e se perguntando se ele sofre, sei lá, de algum tipo de transtorno, alguma psicopatia. E para responder essa pergunta, o primeiro passo seria comparar o laudo psiquiátrico do Lázaro com o seu histórico, né, com o seu comportamento criminoso. E para isso, primeiro teríamos que capturar o Lázaro. Tem só um laudo de saúde mental do Lázaro que foi feito em 2013, após ele ter sido preso por roubo e estupros, né? E nesse laudo, apesar dele ser descrito como uma pessoa perigosa, em momento nenhum é atribuído a ele nenhum distúrbio. O laudo ainda diz que os crimes que ele cometeu estão relacionados à sua dependência de drogas. Olha aqui o que consta no laudo. Percebe-se que todos os crimes cometidos estão diretamente relacionados à dependência química, fato do qual o periciando não tem autocontrole. Haja visto o uso abusivo de bebida alcoólica antes de sua reclusão e o vício no crack após a prisão. Alega o laudo, assinado por 3 psiquiatras. E para concluir, a criminóloga Ilana Casoy também afirma que é muito cedo para afirmar qualquer coisa sobre a saúde mental do Lázaro Barbosa. Independente disso, independente dele ser um spree killer ou um serial killer, tá? A questão é que ele é perigoso e ele tem que ser capturado o mais breve possível. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, ele já vai ter sido capturado. Bom, coincidência ou não, poucos dias antes de começar essa história toda, saiu no cinema esse filme aqui, Invocação do Mal 3, que é inspirado em uma história real de alguém que botou a culpa dos seus crimes no demônio, no coisa ruim. Ou seja, mais um crime que estão alegando aí alguma motivação sobrenatural, tá? Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, tá aqui, vou deixar aqui, tá? É só você clicar e ir lá assistir esse vídeo. E no mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Continue seguindo o conselho daquele que veio do céu, se escondeu no mato, mas não fez mal para ninguém e ainda deixou um conselho positivo para todos nós. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu. O conselho dele é: busquem conhecimento.